tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar de 1899, nova série da Netflix. Se você gostou de Dark, você com certeza ouviu falar aí dessa série dos mesmos criadores que a Netflix trouxe agora nesse último fim de semana. Acredito que foi no último fim de semana. Então, hoje eu vim aqui pra comentar um pouco o que eu achei dessa série. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Eu vou avisar, tá? Quando tiver spoilers. Então, primeiro eu vou falar sem spoilers. Depois eu vou dar spoilers, então fica atento. Portanto, não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal, porque eu sempre trago as novidades. Então, vamos lá. Intitulada 1899, que é o ano que se passa a série, ela mostra um navio que parte de Londres com destino a Nova York. E aí você tem pessoas de várias nacionalidades. Só que, no meio da viagem, esse navio recebe uma mensagem que aparentemente é de um outro navio que havia sumido. Então o capitão resolve ir atrás aí desse navio que sumiu. E aí a história vai se desenrolando. Não tem como falar dessa série e não comentar a questão do plágio, né? Uma cartunista brasileira está acusando a Netflix de plágio, de plagiar um HQ dela. Gente, eu não li a HQ, tá? Mas assim, essa série ela tem muitos elementos que são muito abordados por principalmente pessoas que gostam, por exemplo, de criar teorias, autores que criam pelo simbolismo da série, que eu já vou falar um pouco sobre isso. Então, assim, eu não li a HQ, então não posso comentar, não posso falar se é plágio ou não. Eu vi alguns pontos e realmente tem coisas muito parecidas, mas são coisas que são inspiração para trocentas coisas, por exemplo, sei lá, os Illuminati também. Então, assim, leiam a HQ e formem a opinião de vocês com relação a isso. Mas vamos então falar um pouco mais dessa série. Primeira questão dos idiomas que eu falei. Se possível, se você tiver se sentir confortável, eu acho muito interessante vocês assistirem em inglês. Por quê? Justamente porque a série ela traz pessoas de várias nacionalidades. Então, tem dinamarquês, alemão, espanhol, português, americano, chinês e por aí vai. E na dublagem a gente não vai conseguir pegar essa nuance, então é bem importante essa questão de em qual idioma que a pessoa está falando. E o bom de você ver legendado aqui na descrição, se você tiver o domínio da língua inglesa também, eu aconselho a assistir inglês com legenda em inglês, porque a gente consegue ver qual que é o país. Porque assim, honestamente, para mim eu não falo alemão, gente. Então o alemão e o dinamarquês me parecem muito. E daí eles estão conversando e não se entendem. E eu fico, mas por que eles não estão se entendendo se eles estão falando a mesma língua? Só que no fim das contas eles não estão. E isso é uma coisa muito legal que a série trouxe. O elenco é bem miscigenado, justamente por causa disso, gente. É um barco, então, que vai ligar dois continentes. Logo, teremos pessoas de vários países e tal. E essa série, ela faz muitas críticas. Essa série, ela fala de homofobia, machismo, imigração. Ela fala da questão do preconceito, né? Social, é bem latente isso. Preconceito social, preconceito. Até preconceito linguístico você consegue meio que perceber lá se você prestar um pouquinho de atenção. Uma outra coisa que essa série faz bastante também é traçar muitos paralelos. Então, se você assistiu Dark, você vai lembrar que Dark é aquela série que dá um nó no teu cérebro. É aquela série que você fica, meu Deus, é isso? Meu Deus, não. Ai, minha nossa, não é nada do que eu tava pensando. Aqui não é diferente, tá? O Baran bo Odar e a Ian T. Freeze, eles vieram na mesma vibe. Claro, não é Dark, tá, gente? Então, tem um ator, tem até o Jonas adulto. Se você assistiu Dark, você sabe quem é o Jonas adulto. Tá lá em 1899. Mas, assim, é importante perceber muitos paralelos. Essa série... Virou cebolinha. Essa série fala muito da questão da mente humana. Tem muitos elementos, por exemplo, se você prestar atenção, de Alice no País das Maravilhas, a questão da loucura,
loucura, o que é realidade, o que é real, o que é criado. Matrix, tem paralelos com Matrix, gente, não tem como. Se você tá falando de realidade, você vai lembrar de Matrix, né? Até a música de abertura por si só. E, enfim, tem muitos paralelos com isso e é bem interessante você analisar esse ponto de vista deles. E isso é um dos pontos chaves que te seguram na série, porque você fica o tempo inteiro se questionando e fazendo essa ponte entre realidade, ciência, loucura, devaneios e por aí vai. Agora, eu vou falar um pouco com spoilers, tá? Então eu vou colocar aqui na tela quando for os minutos sem spoilers. Essa série, ela tem até o momento uma temporada, não temos nada sobre uma segunda temporada ainda, e são 8 episódios. Cada episódio é intitulado, basicamente é um substantivo o título. Então um é a neblina, o outro é a chave, se eu não me engano, o garoto. Então, meio que seria o foco. Porém, ela deixa muitas perguntas sem respostas. Muitas coisas ficam soltas. O que é bom, tá? Porque abre espaço aí para a segunda temporada. Dark, não tem como não falar de Dark, gente, porque é o mesmo estilo de série. Mas Dark foi uma série pensada, calculada com aquelas 3 temporadas, porque tudo virava em torno do 3 e tinha muito isso. Não sei se é o caso dessa daqui. Claro, há espaço para muito mais coisas, porque tem coisas que não foram explicadas, muita coisa ficou sem nexo, ou ficou assim, tipo, tá, mas por quê? Eu acho que o grande questionamento dessa série é por quê? Por que isso? E também tem muitos personagens que a gente não sabe, a gente não viu, porque cada episódio, a dinâmica dessa série me lembrou muito o filme Assassinato no Expresso do Oriente, o do Nilo, que agora eu esqueci o nome. Eu vou colocar aqui na tela quando eu lembrar o nome do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes não, meu Deus, é aquele errou. Hoje tá ótimo. Mas assim, me lembra muito porque você tem várias pessoas diferentes, como eu comentei, de nacionalidades diferentes, com idiomas diferentes, cada um escondendo uma história diferente, cada um com um segredo diferente. E aí, tem muitos que a gente não sabe, por exemplo, o Wallach, que é um dos melhores personagens da série, na minha opinião. A gente não sabe quase nada sobre ele. Né? A própria senhora Wilson também não sabemos praticamente nada. O Ramon e o Angel lá, também a gente fica subentendido a história deles, mas não é mostrado. Ao contrário de vários outros personagens, que a gente vê mesmo, assim, tem meio que flashbacks. Então, pode ser que isso venha aí numa segunda temporada. Um outro ponto é a questão do porquê. Tem um filme, eu falei desse filme ano passado, também um filme da Netflix que se chama Oxigênio. Eu vou até colocar aqui no card, quando eu falei desse filme. E esse filme me lembrou muito, no caso o contrário, né? A série me lembrou muito esse filme. E aí é que veio o meu questionamento. Por quê? Porque assim, aqui já avisei que a gente tem spoilers, mas na série, principalmente nos episódios 7 e 8, a gente tem a confirmação, porque a gente fica nessa dúvida, né? Que é tudo uma simulação. Que as pessoas estão. Tipo a Matrix funciona mesmo. É uma simulação e as pessoas estão dentro dessa simulação e estão meio que sendo controladas. Meio que um show do Truman, um negócio. Mas é uma simulação que aparenta ser um estudo. Então, de certa forma, me lembrou também a série The Wilds, lá do Prime Video, que é uma série muito boa, inclusive, que fala dessa questão do comportamento humano e tal. Só que aqui, a gente passa boa parte da temporada achando que é um estudo para uma análise, para sei lá, que tem um motivo, e fulano é o vilão, mas ciclano é o vilão, e não é fulano nem ciclano, é um outro que não tem nada a ver com a história. Ai, meu Deus, não é nenhum dos três. E no fim das contas, a gente tem meio que um cenário pós-apocalíptico que envolve pessoas no espaço fugindo para um planeta para repovoar. Quando isso aconteceu assim, eu fiquei, cara, gente, essa é a minha opinião. Eu acho que nesse ponto a série se perdeu. A partir do momento em que você bota essa questão de fim de mundo e tal. Porque assim, claro,
se você parar pra pensar, pode estar assim enraizado. Por exemplo, a questão do, o que foi perdido será achado. O que foi perdido, né? Todo momento a gente fica achando que é o Prometheus, mas pode ser que não, pode ser que seja um lar para a raça humana, pode ser que seja uma pessoa, pode ser várias coisas, né? Tem muito espaço para interpretação. Mas assim, até o 7º episódio, a série foi me ganhando bastante. E no final, acho que nos últimos 5 minutos, parece que tudo foi de água abaixo. Essa questão de levar para o espaço e botar num cenário futurista. Claro, o futurista a gente já imaginava que a série não se passava em 1899, até pela questão da própria simulação, de tecnologia mesmo. Mas você envolver tudo isso de a gente tá em 2000 não sei quanto, e a gente vai achar um novo lar, e tá, tudo bem, ok, mas se as pessoas estão indo, estilo passageiros lá, bota aí a Jennifer Lawrence e o Chris Pratt na nave, por que eles estão numa simulação tão confusa? Por que eles estão sendo analisados se eles estão indo para outro planeta? Então, ficam muitos porquês, e claro, isso dá um gancho para uma segunda temporada, mas eu sinto que isso, na minha opinião, tá, diminuiu um pouco a qualidade da série. Parece que ficou uma coisa tipo assim, vamos jogar um apocalipse? Vamos. E daí jogou, assim, não ficou uma coisa muito conectada com o resto da temporada, na minha opinião. Então, em geral, eu gostei bastante da série. Então, é uma série de suspense. Você vai se assustar. Você vai ficar intrigado. Ela te segura. Você fica ali querendo. Mais uma vez, a Netflix perdeu a oportunidade de fazer uma série semanal. Eu sinto que, pelo fato de sempre liberar aí as temporadas, a Netflix termina perdendo. Porque essa é a série que, gente, dava pra gente passar assim, a semana teorizando o que tá acontecendo. E, mais uma vez, isso se perde. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você achou dessa temporada. Se você quer uma segunda, comenta aí o que você tá achando dessas novas séries da Netflix. Um beijo e até a próxima.